Vamos falar hoje sobre a era da igreja, o tempo da igreja, a dispensação da igreja. É um tempo que Deus, na sua onisciência, determinou para a salvação dos gentios, né? E todo aquele que crê em Jesus Cristo pela fé é salvo. É um tempo específico, é um período de tempo em que Deus trabalha de maneira diferenciada, né? Então, quando nós analisamos o estudo das dispensações, nós percebemos que a era da igreja ela é um período que dos profetas do Antigo Testamento ela esteve oculta, ela esteve escondida. O apóstolo Paulo fala em Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 24 até o 27, que esse tempo ele era um mistério que estava escondido, né, das gerações passadas, e eles não podiam ver, eles não podiam enxergar essa ação divina atuando, trabalhando de maneira salvífica entre os gentios. E quando nós analisamos esse período, nós podemos ver que Jesus falou sobre esse período, tá? Isso você pode ver lá no capítulo 13 de São Mateus. Também ele falou do capítulo 13 até o capítulo 16 de São João sobre esse período. E Jesus esclareceu bastante o assunto de tudo que ia acontecer, das manifestações divinas nesse período, né? Os que aceitariam e os que não aceitariam. E alguns pontos negativos desse período nós também podemos analisar quando nós estamos estudando o Novo Testamento. Por exemplo, um ponto negativo do período da igreja é que nesse tempo o mundo está muito pervertido, né? No tempo em que a igreja está atuando, também Satanás é visto como uma espécie de Deus desse século, nesse período. E grandes trevas espirituais tomam conta da sociedade e a impiedade ela avança sem controle. E também há uma característica muito grande, que é a falta de amor nesse período. São alguns pontos negativos que nós podemos observar no tempo em que a igreja está militando na face da terra. Mas também existem pontos positivos. Por exemplo, a salvação dos gentios, né? Os gentios, eles encontraram a porta aberta no período da igreja. A salvação se estende a todo aquele que crê, né? E quem crê em Jesus Cristo não perece, mas tem a vida eterna. A salvação no período da igreja, ela é pela fé em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é um presente de Deus Pai para todo aquele que buscar a salvação. Também Jesus, ele é o cabeça deste corpo que se forma, chamado igreja, durante esse período da era da igreja, né? E também nós, como ramos bravos, nós somos enxertados na oliveira verdadeira, né? Nós que, olhando do ponto de vista espiritual, estávamos longe, né? Segundo o apóstolo Paulo, agora fomos trazidos para perto, né? E fomos enxertados nessa oliveira verdadeira que é Jesus Cristo, e produzimos bons frutos agora, porque é isso que acontece com todo aquele que está em Jesus. Jesus Cristo também é a pedra angular nesse tempo. Ele é o fundamento, né? Para toda a proclamação do Evangelho, para toda a boa nova que se espalha pelo mundo inteiro, Jesus Cristo é a base. Então há tantas designações para nós falarmos positivamente desse tempo. Mas, para resumir, tá? Esse tempo da igreja, ele teve um começo, tá? Você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode conferir no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e 12. Tá? Também você acompanha em Atos, no capítulo 1, versículo 4 e o 8 também. Também você lê na sequência Atos, capítulo 2, e também lê São Marcos, capítulo 16, e o versículo 15 e 16. O que significa esses versículos?
Esses versículos eles são um marco histórico do início da era da igreja, do início da dispensação da igreja, né? Que ele começa ali com a ressurreição de Jesus, né? Os 40 dias que Jesus esteve na face da terra, né? E aqueles 10 dias de oração. Assim que acontece o derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, a dispensação da igreja já está acontecendo na face da terra. Você pode acompanhar também lendo as cartas de Apocalipse, aquelas igrejas que estão ali registradas, né? As 7 igrejas da Ásia, conhecidas, né, de todo o povo de Deus, que está no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Ali você vai ver pelo menos 7 perfis que caracteriza a igreja desse tempo. Ela tem características variáveis. Umas, por exemplo, tem amor. Muitas igrejas elas não têm amor. Você vai ver também ali igrejas amargas. Você vai ver também igrejas mundanas, igreja das pessoas viciadas em todo tipo de evento, né, em todo tipo de movimentos, né? Você também vai ver a igreja daqueles grupos que são excluídos, tá? Também você vai ver aquele grupo que se denominam os verdadeiros, e também você vai ver a igreja inclusiva, a igreja humana, a igreja que pacifica tudo. E são perfis, são características de igrejas, de grupos religiosos que estão atuando, né, durante a era da igreja. Essas características de igreja existem desde o início da era da igreja e muito mais acentuado pode ser visto agora, de forma que você percebe nitidamente a manifestação de todos esses tipos de igreja hoje. E é claro que nós não podemos ignorar que em todos os tempos da era da igreja existem os verdadeiros adoradores, né, que estão entre estes grupos de igrejas que citamos, né? Eles são a igreja verdadeira entre aqueles que não adoram verdadeiramente a Jesus. Para encerrar, né, Jesus ele deixou bem claro que a era da igreja terminaria com o seu retorno, tá? Isso você pode ler em São João, no capítulo 14, versículo 3, que ele disse: olha, eu voltarei, né, e vos levarei para mim mesmo. E isso também está registrado nas cartas do apóstolo Paulo, quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, 51, né, que fica bem explicado ali o fim da dispensação da igreja, que é o arrebatamento. O arrebatamento da igreja também é um mistério e ele coloca um fim na dispensação da igreja, né? E esse fim, né, ele é muito conhecido pelo arrebatamento daqueles que estão vivos, né, que têm o seu corpo transformados em corpos glorificados, e primeiramente antes deles os mortos são ressuscitados e são elevados até a presença de Jesus Cristo nos ares. Nesse episódio, Jesus Cristo vem para aqueles que são seus, né? E essa vinda para os que são seus termina a dispensação da igreja. E nós vamos estar com Cristo para celebrarmos as bodas do Cordeiro com Cristo, logo após a entrega das dádivas e dos créditos através do tribunal de Cristo. Então, essa é a minha consideração para você nessa oportunidade.